Olá a todos. O Instituto de Física de São Carlos comemora no dia 11 de agosto de 2020 a sua 1000ª dissertação de mestrado, o que significa dizer que este Instituto lançou para a sociedade 1000 recursos humanos altamente capacitados. Isto sendo que hoje eles estão fazendo a diferença rumo ao desenvolvimento do país. A alegria e o orgulho deste feito são devidamente assinalados por alguns daqueles que, ao longo dos anos, contribuíram para que esta comemoração acontecesse. É com muita alegria que nós comemoramos a 1000ª dissertação de mestrado do programa em Física do Instituto de Física de São Carlos da USP. É um momento histórico que tem duplo significado. Nós precisamos comemorar essa trajetória de sucesso dos orientadores e estudantes e, ao mesmo tempo, começar a pensar nos próximos passos que vão garantir ao programa permanecer nesse nível de excelência. O programa hoje recebe estudantes de várias partes do país e também de fora. Esses jovens permanecem aqui em São Carlos, fazendo seus trabalhos de dissertação de mestrado e tese de doutorado e depois alimentam as mais variadas atividades no mercado de trabalho. Alguns deles permanecem na academia, mas uma porcentagem deles não desprezível migram para outras atividades do conhecimento, outras atividades profissionais, incluindo ensino, incluindo participação em investimentos e bancos. A participação dos nossos egressos na sociedade brasileira é monitorado pelo programa, que mantém na sua página algumas histórias de sucesso. O objetivo desse programa é continuar formando profissionais nesse grau de excelência para continuar contribuindo para a sociedade e para a ciência brasileira. O significado atual de se colocar 1000 profissionais formados com dissertações de mestrado de excelente nível no mercado de trabalho é imenso. O programa sempre foi e continua sendo avaliado com a nota máxima pela CAPES, a agência federal que é responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação. Esses profissionais, portanto, independente da sua atuação no mercado de trabalho, garantem o resultado de sucesso do programa com a sua atuação em benefício da sociedade brasileira. O programa hoje conta com aproximadamente 100 orientadores, predominantemente os professores do Instituto de Física da USP de São Carlos, mas também alguns poucos orientadores de outros institutos, incluindo a Embrapa. Temos também um pouco mais de 200 estudantes fazendo suas dissertações de mestrado e suas teses de doutorado. Comemoramos aqui, então, nesse momento, a 1000ª dissertação de mestrado. Para concluir o seu mestrado, os estudantes precisam passar da ordem de 2 anos por uma etapa bastante dura de aprendizagem. Eles têm que cumprir algumas disciplinas que costumam ser bastante exigentes e uma boa parte do tempo deles é dedicado à pesquisa nos seus laboratórios e salas de trabalho nas mais diversas áreas de pesquisa que o Instituto de Física de São Carlos tem atuação, sendo elas algumas teóricas e outras mais experimentais, mas todas elas com um grau de excelência máximo do que se pode esperar dentro dos padrões internacionais de produção científica. 11 de agosto de 2020, o Instituto de Física de São Carlos, USP, estará comemorando as 1000 dissertações de mestrado. Essa é uma data importante porque quando olhamos no passado, quando o sistema de pós-graduação oficial da Universidade de São Paulo foi estabelecido em 1969, nós já tínhamos no Instituto de Física e Química de São Carlos, os pioneiros do Instituto de Física de São Carlos. Essas pessoas, com uma visão de futuro, conseguiram implantar no Instituto de Física de São Carlos uma mentalidade de ciência multidisciplinar, fundamentada na ciência básica, com características teóricas e experimentais, mas alcançando a física aplicada e também a inovação. Isso fez com que o Instituto de Física de São Carlos, ou originalmente o Instituto de Física e Química de São Carlos, tivesse uma característica importante para que tivéssemos uma pós-graduação muito ativa na modernidade necessária para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Com essa perspectiva, o Instituto de Física de São Carlos sempre teve
um programa de pós-graduação muito bem reconhecido pela Universidade de São Paulo e fora do âmbito da Universidade de São Paulo, principalmente na CAPES e no CNPq. Eu tive a oportunidade de conviver com a pós-graduação de 2004 a 2006 como vice-presidente da Comissão de Pós-Graduação e coordenador do programa de pós-graduação, e depois de 2006 a 2012 como presidente da Comissão de Pós-Graduação. Eu pude perceber como esse programa de pós-graduação é tão bem reconhecido pela comunidade nacional e, em muitos casos, pela comunidade internacional. Pude conviver com a primeira pró-reitora que eu tive contato, que foi a professora Sueli Vilela, de 2004 a 2006, depois com o professor Armando Corbani Ferraz, de 2006 a 2010, e depois com o professor Varran Agopian, de 2010 a 2012. E durante esse período pude conviver com a evolução da pós-graduação da Universidade de São Paulo, no que se refere à reforma do regimento e estatuto da pós-graduação da Universidade de São Paulo, que culminou também com a transformação do programa de pós-graduação do Instituto de Física de São Carlos. E teve um aspecto importante, a experiência de pós-graduação no Instituto de Física de São Carlos na determinação das transformações, tanto no regimento quanto no estatuto, quanto em temas fundamentais para a pós-graduação, naquele momento necessários, a internacionalização, com a utilização do idioma inglês, espanhol ou aquele necessário pelo programa de pós-graduação, a permissão de correção de teses e dissertações que não era permitido depois de uma defesa, e também a questão do ingresso através de um exame unificado de pós-graduação que a física conseguiu implantar em parceria com a Unicamp, com a Unesp, através do IFT. Então, toda essa configuração de uma instituição de pesquisa, que é o IFISC, que celebra essas 1000 dissertações de mestrado, traz dentro desta data importante esse papel de ser um instituto inovador em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tendo uma Embrapi, por exemplo, nessa unidade, e que também foi hábil no momento de poder contribuir na transformação do sistema de gestão da pós-graduação pela experiência que ela tem. Então, neste momento, eu relato minha experiência na pós-graduação, mas também como diretor nós tivemos um papel importante de apoio ao programa de pós-graduação e foi a única instituição da Universidade de São Paulo a propor um doutorado acadêmico industrial, que foi realizado com sucesso, que deu um ponto muito importante no perfil da instituição, no sentido de fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação em parceria com a indústria, fazendo essa integração importante, universidade com o setor externo à universidade, que nesse caso indicamos como academia e indústria, que é fundamental, é super importante para o desenvolvimento socioeconômico do país. Termino esse depoimento, então, dando parabéns aos nossos pioneiros, aqueles que me antecederam na gestão da pós-graduação e esses colegas que hoje coordenam a pós-graduação de forma brilhante. Parabéns, IFISC, pelas 1000 dissertações de mestrado alcançadas e que celebraremos nesse dia 11 de agosto de 2020. Esse número, 1000 de dissertações de mestrados, é bonito, porque é redondo. Mas bem mais importante do que ele é a história que nos conduziu a essa cifra. Essa história começou na década de 1960, quando o atual Instituto era ainda um departamento de física da Escola de Engenharia, e a USP nem tinha ainda um programa de pós-graduação. No entanto, nós começamos a formar estudantes graças à visão extraordinária dos professores Sérgio e Ivone Mascarenhas, que perceberam que a pós-graduação seria o combustível que iria propelir o futuro instituto. E eles perceberam também que, para alimentar a pós-graduação, seriam necessários estudantes com boa formação. E, por isso, eles constituíram o nosso curso de graduação. A minha dissertação é de 1975
e foi feita sob orientação do professor Bernard Gross. Não foi uma das primeiras dissertações, mas naquele tempo a nossa pós-graduação ainda era muito pequena. Eu me lembro que nós recebemos naquele ano um catálogo de uma universidade americana que informava que o departamento de física deles havia formado 20 estudantes de pós-graduação em 1975. Hoje esse número parece bastante tímido, mas na ocasião nós achamos que seria uma meta inatingível. Isso mostra como a pós-graduação evoluiu. E o mestrado foi particularmente importante porque ele serviu de vínculo para estudantes que haviam se formado no curso de graduação e que fizeram mestrado aqui e depois foram para o exterior para obter o doutorado. Aí, exemplos são o professor Banhato, nosso diretor, Clausius, Jarbas, Chu, entre outros. Eles voltaram do doutorado e promoveram uma revolução aqui no nosso instituto. Transformaram uma instituição de pesquisa essencialmente endereçada em questões acadêmicas noutra instituição voltada para problemas do mundo real. Com isso, eles não só conseguiram fazer com que a graduação crescesse, mas, principalmente, que ela proporcionasse uma rica formação aos seus estudantes e assim cumprisse o principal papel da universidade. E essas são histórias de que nós devemos sempre nos lembrar, porque nós precisamos fazer mudanças agora para que, mais adiante, nós possamos celebrar com mais festa ainda a 10ª defesa de dissertação de mestrado. Eu quero aqui compartilhar com vocês a minha alegria de, mesmo nesses tempos tão difíceis pelos quais passamos no Brasil e no mundo devido à pandemia de Covid-19, podemos celebrar a conclusão da 10ª dissertação de mestrado no Instituto de Física de São Carlos. É importante lembrar que os primeiros programas de pós-graduação no Brasil foram criados apenas na década de 60 do século passado. E a Física de São Carlos, então estruturada como um departamento da Escola de Engenharia de São Carlos, foi pioneira na nossa cidade na implantação de um programa de pós-graduação ainda em meados da década de 60, que permitiram que a primeira dissertação de mestrado desse programa fosse apresentada e defendida ainda em 1969. É importante também lembrar que, sob a liderança fantástica, né, de Sérgio Ivone Mascarenhas, o Departamento de Física da ESC, desde o final da década de 50, já via como essencial a qualificação de seus docentes e pesquisadores pela pós-graduação. E fazia isso enviando vários de seus docentes para o exterior através de um convênio com a Fundação Fulbright, que o Sérgio viabilizou então. A pós-graduação formal nos Estados Unidos já estava estabelecida fazia várias décadas, né? E esse treinamento no exterior do corpo docente facilitou muito a implantação da pós-graduação no IFISC. Logo em seguida, em 1970, foi criado o Instituto de Física e Química de São Carlos, IFIQUISC, que prosseguiu celeremente, né, numa trajetória de investimentos e sucesso no seu programa de pós-graduação.
O programa de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado em física foi formalmente registrado em 1975, com áreas de concentração de física aplicada e física básica, tendo a sua primeira avaliação pela CAPES em 1979 sido realizada, né, e obteve naquela primeira avaliação conceito A, que era o conceito máximo que a CAPES então emitia, né? Desde então, ou seja, desde a primeira avaliação da CAPES, o nosso programa de pós-graduação vem obtendo nota máxima, né, em todas as avaliações, inicialmente trianuais, atualmente são quadrianuais, o que mostra que nós estamos no caminho certo, né, em concordância com a vocação inicial do IFISC. Uma das 1000 dissertações que celebramos em 2020 foi a minha. Eu ingressei na pós-graduação do IFIQISC em março de 1982, já como docente contratado no Instituto, e defendi minha dissertação em setembro de 1983, sob a inspiradora orientação do professor Eduardo Castellano, com quem eu já trabalhava como aluno de iniciação científica desde a graduação. É importante lembrar que por muitos anos, né, o programa de pós-graduação do IFISC foi o único com doutorado na cidade de São Carlos, e com isso o nosso programa abrigou alunos de outras unidades do campus, em sua maioria docentes, né, que como eu eram contratados como auxiliares de ensino, e íamos fazendo nossas carreiras concomitantemente com o exercício da docência. Então, assim como eu, 1000 outros jovens brasileiros, né, alguns estrangeiros, tiveram a extraordinária oportunidade de aprenderem e trabalharem na física em São Carlos. E mais, aqui nós fomos pioneiros na internalização plena da interdisciplinaridade em nossas pesquisas, de mestrado, de doutorado, abrigando dissertações em todas as áreas de interface da física, como a física teórica, a matéria condensada, física e ciências dos materiais, física atômica e molecular, ótica, biofísica, física biomolecular, que é a minha área, física computacional, entre outras tantas. Eu deixo aqui, então, o meu profundo agradecimento ao Instituto de Física de São Carlos, que me permitiu ser o que sempre fui e o que sou até hoje, cientista e docente. Então, parabéns, IFISC, pelas 1000 dissertações de mestrado. Olá a todos, é uma satisfação poder falar com vocês, mesmo que virtualmente. Sempre é bom se dirigir aos colegas do Instituto de Física de São Carlos. Quero aqui agradecer a possibilidade que tive de estar trabalhando junto com todos vocês no período em que estive na direção da unidade e, ao mesmo tempo, comemorar ou celebrar junto com todos a defesa da 1000ª dissertação de mestrado. É importante destacar que a dissertação de mestrado é uma etapa na carreira de todos os nossos pesquisadores, especialmente os que se dedicam para a área da física. Também relembrar a característica essencial do nosso instituto, que é um instituto em que a parte experimental, as atividades do ponto de vista aplicado, elas são muito relevantes e sempre ocuparam um papel de destaque. Dessas 1000 dissertações defendidas, maioria delas tem aplicação imediata e traz benefícios diretos para a sociedade. A formação de recursos humanos é um desses pontos essenciais em que a universidade, e naturalmente todas as suas unidades, que é o caso do Instituto de Física, que entrega para a sociedade um cidadão com características e com formação muito mais especializada. E isso faz com que a cidade e o Estado e o país cresça de forma diferenciada. A contribuição do Instituto com essa celebração das 1000 dissertações e todo o trabalho que tem sido realizado tem sido fundamental para
a expansão e o crescimento da cidade de São Carlos, mas principalmente para o avanço que a Universidade de São Paulo vem experimentando ao longo desses últimos anos. Quero ainda deixar registrado o papel central que o Instituto tem na interação com a sociedade, não só do ponto de vista da formação dos recursos humanos especializados, mas também em atendimento direto à comunidade, seja por meio de formação complementar para os estudantes do ensino médio, seja por meio de projetos de inovação tecnológica, projetos em que se faz atividades voltadas tanto para a pesquisa quanto para a inovação e que traz benefícios imediatos. Um exemplo disso é o esclarecimento específico para essa situação trágica que estamos vivendo. Quero aqui, então, nesse momento, celebrar com todos vocês e dizer da minha satisfação de poder ter estado à frente do Instituto e fazer com que a nossa pós-graduação, que sempre foi referência, possa continuar avançando e trazendo novas contribuições para que possamos ter 1000 teses agora e com inovação no processo de formação de recursos humanos. Um abraço a todos, o meu muito obrigado pelo apoio de sempre. Abraço. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer esta oportunidade de participar da comemoração do aniversário da 10ª dissertação de mestrado do nosso Instituto. Na realidade, eu teria que escolher algum tema e escolhi o seguinte: trazer para vocês a história da primeira mestranda que trabalhou comigo e terminou seu mestrado em 1971. Trata-se de Vera Lúcia Lana, uma jovem que já era licenciada em Química, mas que veio para São Carlos para tentar o seu mestrado. Escolheu a área de cristalografia, o que muito eu gostei, e ela então começou a trabalhar comigo usando técnicas fotográficas na determinação dos dados cristalográficos de uma série de pironas que foram fornecidas pelo professor Otto Gottlieb. Otto Gottlieb é um químico alemão que se naturalizou brasileiro, extremamente competente e que foi, por assim dizer, o iniciador da química de produtos naturais no Brasil, uma área imensamente importante, tendo em vista a diversidade da fauna e da flora brasileira. Até hoje fala-se sempre que tem-se que proteger a nossa flora e a nossa fauna, principalmente a Amazônia. E uma das razões é essa, estudar os produtos extraídos das plantas, que são muitas vezes bioativos e têm outras qualificações ainda muito úteis para a sociedade. Então, Vera Lúcia fez a tese, encontrou os dados cristalográficos de várias pironas e, finalmente, tentamos publicação e foi muito fácil, publicamos logo na Acta Cristalográfica. E ela, tendo terminado o seu mestrado, precisava encontrar o seu caminho. E ela mesma, pensando bem em todas as coisas que ela poderia fazer, ela escolheu fazer um curso, continuar sua formação, fazendo um curso em a microscopia eletrônica de varredura, que de uma certa forma complementam as técnicas de caracterização de materiais, juntamente com a cristalografia de difração de raio-x. Tanto quanto eu sei, ela foi bem sucedida nesse curso e passou a dedicar principalmente a sua atividade na área de microscopia eletrônica. Eu terei a maior satisfação em salientar que hoje em dia, eu sempre, desde aquela época, a pesquisa de novos materiais é extremamente interdisciplinar. Então, Vera Lúcia estava com uma formação boa, depois disto, para fazer a caracterização estrutural e morfológica dos seus materiais. Tenho certeza que ela, sem dúvida, foi bem sucedida e que fez uma boa contribuição dentro das empresas em que ela prestou assistência, com suas especialidades. Enfim,
Acho que toda essa formação de mestrandos e doutorandos gera uma competência de que o Brasil necessita muito e que, infelizmente, neste momento, estamos correndo um risco. Todos nós da comunidade científica temos que nos lembrar disso e nos manifestarmos, sempre que possível, em sua defesa. Muito obrigada pela atenção. Para o Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, é um prazer entregar para a sociedade o seu 1000º mestre em física. Formar 1000 mestres tem um impacto na sociedade que vai muito além da produção de conhecimento. Com 1000 mestres, nós podemos alimentar empresas, nós podemos alimentar a inovação, nós podemos alimentar as próprias universidades para que eles formem outros tantos mestres que daqui a pouco já formaram mais outra milhar de mestres formados. O Instituto de Física de São Carlos está determinado, através do empenho dos seus professores, através da sucessão de vários diretores que se esforçaram, deram parte da sua vida para que o nosso instituto contribuísse dessa forma para a sociedade brasileira. É com prazer que, como diretor atual do Instituto de Física de São Carlos, eu entrego para essa instituição uma placa comemorativa da sua 1000ª dissertação de mestrado. São 1000 mestres entregues para a sociedade, mas são muitas centenas de doutores e muitos milhares de bacharéis. Essa cadeia conjugando essa formação de recurso humano é que tem alimentado o país, tem contribuído com alimentar o país para o seu desenvolvimento científico, tecnológico e principalmente econômico. Parabéns ao Instituto de Física de São Carlos, aos seus vários diretores, aos seus vários presidentes de pós-graduação que trabalharam intensamente para a gente chegar a esse marco significativo. Parabéns a todos!